A teoria dos mundos paralelos tem sido discutida na comunidade científica há muito tempo. Infelizmente, ainda não estamos desenvolvidos o suficiente para prová-la ou refutá-la, mas ainda é uma teoria interessante, e é por isso que temos mais lendas urbanas inusitadas sobre visitantes de uma realidade paralela, segundo mitos. Vamos verificar algumas delas. Um homem de um país inexistente. Esta história aconteceu em 1851 em uma pequena vila alemã, Frankfurt an der Oder. Um homem perdido procurou os moradores locais em busca de ajuda. Ele se apresentou como Jofar Voring. Falava um alemão muito pobre e tinha um sotaque muito forte. O próprio homem disse que falava Lachar e Abram, idiomas que na verdade não existem em nossa terra. Ele alegou ser de Lacharia, um país do continente chamado Sacria, separado da Europa por um enorme oceano. No entanto, nenhum desses lugares existia no mapa da Terra. As pessoas enviaram Jofar às autoridades locais. Ele conversou com um psiquiatra, mas o médico concluiu que o homem estava totalmente são. Uma investigação da polícia local também não revelou nada de suspeito sobre ele. Jofar Voring afirmou que o propósito de sua visita à Europa era encontrar seu irmão há muito desaparecido. Ele sobreviveu a um naufrágio e se viu perto da aldeia. Lhe mostraram um mapa do mundo e um globo e pediram que indicasse o local onde caiu, mas ele não achou nada familiar. Ele parecia ter amplo conhecimento sobre seu mundo natal. Jofar nomeou 5 continentes principais: Sacria, Haflar, Hastar, Auslar e Euplar. Sua história foi considerada plausível. Cientistas de Frankfurt decidiram enviar o homem a Berlim para mais pesquisas. No entanto, durante a viagem, ele teve algo como uma convulsão. O homem de repente saltou da carruagem e desapareceu na floresta. Apesar de uma longa e minuciosa busca, nenhum vestígio de Jofar foi encontrado. Ele parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto havia aparecido. O inspetor Leboeuf, que foi designado para acompanhá-lo a Berlim, pensou que esse homem poderia ser um ser de outro mundo e que voltou para o lugar de onde veio. Muitos incidentes estranhos aconteceram no misterioso Vale de Raizo desde a década de 1950. As pessoas até passaram a compará-lo com um terrível Triângulo das Bermudas, mas eles são realmente tão parecidos? Tudo começou quando um avião desapareceu em circunstâncias que ninguém pode explicar ainda. O local foi vasculhado por todos os lados, mas nada parecia ter sobrado da aeronave. E adivinha? Ninguém recebeu nenhum pedido de socorro da equipe a bordo. E ainda por cima, no mesmo ano, um número considerável de turistas e moradores locais se perdeu no vale para nunca mais serem vistos. Falando no Triângulo das Bermudas, pode-se vincular sua história de origem a uma série de misteriosos desaparecimentos de navios e aeronaves, como o que aconteceu em 1945, quando 5 aviões e 14 pessoas a bordo desapareceram no local enquanto faziam exercícios de treinamento de rotina. Mesmo uma investigação completa não ajudou a definir a causa do incidente. E tem mais, entre 1945 e meados da década de 1980, outros 25 pequenos aviões sumiram ao passar pelo Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. E as equipes de busca não recuperaram uma única peça dessas aeronaves. O Triângulo das Bermudas não é o único trecho de água em que navios sumiram para sempre. No Oceano Pacífico, perto do Japão, existe uma complicada região que ganhou o apelido de Mar do Diabo. O mais conhecido de todos esses desaparecimentos é o de um navio de patrulha de pesca em 1953. A bordo estavam 31 tripulantes e cientistas que procuravam investigar uma ilha vulcânica recém-formada. O que aconteceu com a embarcação e todas as pessoas que estavam nela? Acho que nunca saberemos, já que nunca foram encontradas e literalmente não restaram vestígios para trás. Em 1911, um trem estava programado para partir de uma estação em Roma, na esperança de chegar à cidade de Milão. Nem é preciso dizer que nenhum dos 106 passageiros chegou ao destino e ninguém mais os viu. O que aconteceu com essas pessoas e com o trem? Realmente desapareceram para sempre? Há quem acredite que este não foi bem o caso. Antes de completar a viagem, o trem deveria passar por um longo túnel. Ele entrou, mas nunca saiu do outro lado. Nada sobrou dele e simplesmente parece que literalmente desapareceu no ar.
Apenas 2 dos passageiros foram encontrados, mas eles estavam bastante indispostos na época e suas histórias não pareciam fazer muito sentido. Ambos relataram sobre uma névoa densa da qual simplesmente pularam, pois ficaram com muito medo. 15 anos depois, espalhou-se a história de um grupo de 104 italianos que apareceu na cidade do México, dizendo ter chegado de trem de Roma. Se isso já não é estranho o suficiente, este relato é de 1845, 66 anos antes da partida do trem do primeiro lugar. Claro, ninguém na época realmente levou essas pessoas a sério. Mas você não pode deixar de se perguntar, será que realmente viajaram no tempo pelo túnel romano ou é só mais um mito urbano? Uma senhora na rodovia 167. Este acidente aconteceu em 20 de outubro de 1969. Foi relatado pela primeira vez em 1988 na revista Strange. O artigo fala sobre 2 homens, LC e seu parceiro de negócios Charlie. Os nomes são fictícios. Uma tarde, LC e Charlie estavam dirigindo pela rodovia 167 no sudoeste da Louisiana. Conversando sobre o trabalho, eles seguiam em direção ao centro petrolífero de Lafayette. A rodovia estava vazia a princípio, mas depois eles notaram um carro muito velho e muito lento à frente. Os homens começaram a comentar sobre este carro misterioso. Afinal, tal modelo não era mais produzido há várias décadas, mas este parecia bastante novo. Os homens pensaram que era graças ao cuidado do dono e ficaram admirando o veículo. Eles diminuíram a velocidade para ver melhor o carro. LC notou uma placa laranja brilhante que dizia 1940. Eles viram a motorista, uma jovem com roupas antiquadas, um chapéu com uma longa pena e um casaco de pele, embora estivesse quente lá fora. Havia uma criança ao lado dela, também vestida com um casaco quente e um chapéu. LC e Charlie queriam falar com ela, mas então notaram a expressão em seu rosto. A mulher olhava em volta em pânico, quase à beira do choro. LC chamou por ela e perguntou se precisava de ajuda. Ela assentiu e ele gesticulou que estacionasse na beira da estrada. Mas quando os homens também estacionaram, de repente perceberam que o carro da mulher havia desaparecido. Eles olharam ao redor da rodovia em estado de choque. Ela não poderia ter ido a algum lugar tão longe, nem tão rápido, mas o carro não foi mais encontrado. Depois de algum tempo, um outro homem veio até LC e Charlie. Ele também havia visto o que aconteceu e afirmou que o carro havia simplesmente desaparecido. Os homens conversaram sobre um incidente por várias horas. Ao chegarem à cidade, contataram a polícia, que, no entanto, não pôde ajudá-los em nada. Além de suas palavras, não havia confirmação da existência do carro. O caso foi discutido por um tempo nos jornais locais e depois foi esquecido. Que acha? A Colônia Perdida é a história de um fenômeno estranho que aconteceu no final dos anos 1500. Um grupo de pessoas da Inglaterra mudou-se para uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Mas logo eles perceberam que não tinham mantimentos suficientes. Para resolver isso, o líder da colônia decidiu voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Por 3 anos, ele não conseguiu retornar. Quando finalmente voltou, ficou surpreso com o que sobrou. Nada. Toda a população da colônia havia desaparecido. A única lembrança do que havia ali era uma única palavra entalhada em uma árvore. Até hoje, ninguém sabe o que pode ter acontecido com as pessoas ou o que significa a palavra esculpida. Um farol sem operador? Você pode pensar que não pode ser verdade, mas ouça. As Ilhas Flannan ficam localizadas na parte noroeste da Escócia. Não há nada de especial nelas, já que não passam de um monte de pedras e grama. Mas há um famoso farol ali, escondendo um segredo obscuro. Em 1900, os 3 guardiões do local desapareceram misteriosamente para nunca mais serem vistos. Desde então, as ilhas foram completamente abandonadas. O farol passou a ser um desses com sistema automatizado na década de 1970. A lista de lugares onde as coisas desapareceram estaria incompleta sem esta misteriosa floresta localizada na Transilvânia, uma região da Romênia. E não tem nada a ver com o famoso Conde Drácula, se é isso que você está pensando. Chama-se Floresta Hoya e é um local que já teve sua parcela de fenômenos incomuns. Não apenas as pessoas desapareceram ali, mas outras ouviram todos os tipos de ruídos estranhos, de vozes femininas a sussurros. Há quem afirme ter viajado no tempo entre as árvores assustadoras da Floresta Hoya e diga que literalmente pulou algumas horas antes de voltar.
A rodovia Yellowhead é um trecho de estrada localizado na Colômbia Britânica, no Canadá. Parte dela tem recebido muita atenção ao longo dos anos, a partir da década de 1960, por causa de alguns desaparecimentos misteriosos. Esses eventos lhe renderam o apelido de Rodovia das Lágrimas. Não há nenhuma explicação razoável do motivo de as pessoas continuarem desaparecendo ali. O mais impressionante é que, em sua maioria, eram mulheres jovens. Esta área triangular que se estende sobre o deserto e as montanhas de Sierra Nevada, no estado de Nevada, recebeu bastante atenção devido a um desaparecimento ocorrido em 2007. Um marinheiro, aviador e aventureiro batedor de recordes chamado Steve Fawcett voou para lá em um pequeno avião e então desapareceu. Ele foi procurado intensamente por meses, mas não foi encontrado nenhum vestígio dele ou da aeronave. Um ano depois, o mistério do paradeiro de Fawcett foi finalmente resolvido quando um alpinista encontrou os documentos dele e, mais tarde, uma equipe de busca achou os destroços do avião. O Parque Nacional de Yosemite é um dos resorts naturais mais visitados do mundo e guarda alguns segredos obscuros. Apesar de sua beleza e abundância de vida selvagem, 45 pessoas desapareceram ali. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Talvez devêssemos perguntar aos ursos locais, eles podem saber de alguma coisa. Existem até histórias de gente que sumiu de uma região do parque para surgir em um local completamente diferente, com algumas de suas roupas faltando. Pode? Isso não impediu que mais de 3 milhões de turistas que visitam o parque todos os anos passeassem pelo local. Sempre que um navio afunda, você esperaria pelo menos encontrar pedaços dele no fundo do mar, certo? Bem, não se estiver viajando pelo Lago Superior. Ele fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e ficou famoso pelo grande número de navios que desapareceram. Pode ter algo a ver com os ventos das tempestades, é claro, mas isso não explica porque alguns navios simplesmente desaparecem completamente sem que um único pedaço deles tenha sido encontrado, nem mesmo no fundo do lago. Ainda assim, há grande visitação de turistas todos os anos. Eles vão para mergulhar e ver os restos de algumas das embarcações que ainda estão ali. No fundo do lago ainda tem o que restou do famoso SS Edmund Fitzgerald. Quando partiu no dia 7 de junho de 1958, ele era o maior navio dos Grandes Lagos da América do Norte e, até hoje, continua sendo o maior a afundar na área. Assim como outros eventos, a causa exata do naufrágio permanece um mistério. A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido um mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços.
Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza, era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925. Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados, então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Logo, eles descobriram algo que parecia confirmar a crença de Michael. Os mergulhadores encontraram nos destroços do navio válvulas de latão com as letras SV gravadas. O especialista sugeriu que as iniciais se referiam à Scott Valve Manufacturing Company. A sede da empresa ficava em Michigan, não muito longe de onde o Cotopaxi havia sido construído. Ela provavelmente havia fornecido peças para a embarcação, então o quebra-cabeça parecia resolvido. A carcaça do urso era realmente o navio de carga desaparecido. Mas Michael ainda precisava descobrir o motivo do naufrágio. Algo misterioso realmente aconteceu ao Cotopaxi no Triângulo das Bermudas? Mais tarde, o homem encontrou o depoimento do carpinteiro do navio entre alguns papéis antigos. O trabalhador afirmava que as escotilhas que cobriam o carvão da embarcação estavam em péssimas condições antes de afundar. O trabalho de conserto das tampas não havia sido concluído quando a tripulação recebeu a ordem de embarcar para Cuba. Portanto, se as tampas das escotilhas ainda estavam estragadas durante a viagem, a água poderia facilmente ter entrado a bordo.